Falar de cocô. Mamãe, seja muito bem-vinda. Faltam 94 dias para o ano acabar. E se você está no objetivo de cuidar da alimentação do seu filhote, a hora é agora. Resgate a sua meta. Vamos juntas. E hoje eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o intestino do seu filhote. Hoje vai ter conteúdo. A live vai ficar salva por 48 horas e depois eu vou subir essa aula lá para o clube de assinatura Comendo Arco-Íris. Quero te parabenizar por estar aqui, ainda mais nesse frio, nesse tempo chuvoso. Faça dessa live um compromisso com o objetivo de cuidar da alimentação do seu filhote. E participando ao vivo, você consegue tirar as dúvidas. E para você que está assistindo, depois deixa as suas dúvidas nos comentários. Você quer ir rápido? Você pode ir sozinha, mas quem quer ir mais longe, vai acompanhado. Pega esse aviãozinho aqui e manda para uma mãe que deveria estar nessa live aqui também, entendendo mais sobre intestino. Empoderamento materno. Eu adoro porque a gente sempre participa de grupos maternos, sempre temos amigas mães, e quanto mais mães aqui, mais mães eu consigo ajudar com essa questão do intestino, que é uma dor pra gente. A gente não gosta de ver o nosso filho sofrendo para fazer cocô. Já vou antecipar aqui que eu estou com uma convidada especial aqui, a Gabriela. Tá aqui hoje comigo, né, Gabi? Então pode ser que eu dê uma pausada aqui na live para atendê-la, tá? Mas a gente vai conversando. Eu deixei tudo anotado, porque senão eu esqueço, memória de mãe, né? Acho que você entende, mas vamos lá. Quero dizer também que após 4 anos atendendo mais de 400 mães que estão mais seguras, eu percebi que uma das maiores dificuldades é entender o funcionamento do intestino e como ele impacta em diversas situações ao longo da alimentação. Isso desde a gestação, tá? Depois quando o bebê começa a ser amamentado ou usa a fórmula, e depois na introdução alimentar a gente passa por uma nova adaptação. E eu sei que essa é uma dificuldade de entender quando buscar ajuda. E por isso que eu vou te ajudar a ter mais segurança, porque a introdução alimentar e a alimentação do seu filhote crescido é uma montanha-russa mesmo. Quem aqui quer se sentir mais preparada e conquistar a confiança? Coloca aqui pra mim nos comentários, enquanto eu tomo um gole de água. Estão preparadas aí? Vamos lá, vou passar o conteúdo aqui, que é bem importante, tá, gente? Vamos lá. Olha só, antes da gente pensar em como ajudar o funcionamento do intestino dos nossos filhos, a gente precisa entender fatores que interferem no intestino e um pouquinho de como a gente pode fazer esse intestino funcionar, tá bom? Vou tentar ser o mais sucinta possível. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários. Se você tem vergonha, pode colocar na caixinha de pergunta. Meu amor, você pode continuar pintando, a mamãe já vai te atender, tá bom? Você quer outro? Pega o seu lápis. Gente, peço desculpa, tá? Participação especial aqui da Gabriela. Vamos lá, mamãe. Fatores que vão interferir diretamente no funcionamento do intestino, tá? Gestação. Os primeiros micro-organismos, né, que a gente fala tanto hoje em flora intestinal, do bebê são os seus, tá? Você sabia disso? Queria saber quem já sabia dessa informação. Às vezes a gente negligencia muito o intestino na gestação. Então, se você já teve um histórico de intestino preso ao longo da vida, engravidou, achava que era normal, porque muitos profissionais ainda falam isso, tá dentro de uma normalidade, mas intestino que não funciona reloginho, uma consistência mais ressecada, não é normal, tá? E isso impacta, porque as suas bactérias vão passar pelo bebê independente do parto, tá? Hoje a gente já sabe que o parto normal ele promove um contato mais rápido com essa microbiota, mas mesmo você que passou por uma cesariana, depois de um certo tempo, é uma microbiota igual ao do parto normal, tá? Então isso vai interferir, mas a princípio não seria um impeditivo, mas as suas bactérias são as que vão passar para o bebê, tá? Se você teve uma alimentação com excesso de doces e ultraprocessados nesse momento, pobre em fibras, né, com poucas verduras, legumes e frutas, pode acontecer de você ter uma microbiota alterada e isso passou para o seu bebê. Além disso, a gente também tem que pensar em questão de infecção e uso de antibiótico nessa fase da gestação.
Olha como é importante a gente cuidar da nossa alimentação quando a gente descobre o positivo e até desde antes do positivo, porque eu tenho tentantes também e a gente já cuida da casa, arruma a casa da alimentação para poder passar as melhores bactérias para o seu filhote, tá? E pensando também até nessa fase do aleitamento materno, a gente sabe que é o padrão ouro. Não estou aqui para julgar quem não conseguiu amamentar, mas a gente sabe que existe uma diferença. O leite materno, ele tem probióticos que ajudam no funcionamento do intestino, o que não existe na fórmula, tá bom? A fórmula não consegue ter probióticos, que são as bactérias do bem. Consegue ter pré-bióticos, que são as fibras, mas não vai ter probiótico não, tá? Então isso também é super importante. Ai, Raquel, não consegui cuidar da minha alimentação na gestação, tinha o intestino preso, meu bebê usou fórmula, então a gente já teve aí uma janela de 450 dias desses primeiros 1000 dias de vida, que é a fase mais importante que a gente não conseguiu cuidar. Mas a gente pode fazer diferente daí pra frente, tá? Isso é sempre possível mudar. A gente olha pra frente, não para o que passou, tá bom? Também quero falar um pouquinho pra você, mamãe, do eixo intestino-cérebro. Porque se for parar pra pensar, a primeira célula lá, quando tem a divisão celular do bebê, a primeira célula do cérebro é a mesma do intestino, tá? Então eles são super ligados. Hoje a gente já sabe que o intestino funcionando bem também contribui para outras questões de bem-estar, tá? Humor, imunidade, tá? Imunidade, o intestino ele tem a maior parte do corpo humano com células do sistema imune. Muita gente não sabe disso. Então, o intestino que não funciona bem significa que talvez o seu bebê esteja mais suscetível a passar por múltiplas infecções, doenças, tá? Então, super importante cuidar do intestino. Fora aquilo que a gente já sabe: sono, absorção de nutrientes e também produção de hormônios e vitaminas, tá? Então, olha como é importante a gente cuidar bem do intestino do seu filhote, tá? Super importante isso. Vocês têm alguma dúvida? Quem quiser, coloca nos comentários, tá bom? Tô aqui à disposição de vocês, a gente vai batendo esse papo. Mas agora a gente vai falar o que faz o intestino funcionar, né? O bebê começou a comer, dá aquela travadinha porque tá em fase de adaptação, mas o que vai fazer o intestino de qualquer pessoa funcionar, na verdade, nem só dos bebês, mas o nosso também, é atividade física, água, hidratação, tá? Então tem que ser com água, alimentação variadas e com fibras e comida de verdade. Então pensando numa criança ali que já tá com 2 anos, já pode consumir outros alimentos. Por isso que eu falo que tem sempre que tomar cuidado com essas comemorações de a criança já pode comer isso, porque a gente acaba perdendo a mão da comida de verdade e isso é super importante para que o intestino do seu filhote funcione bem, tá? Gorduras boas vão ajudar no funcionamento do intestino, tá? E aí lembrar que o que não vai contribuir para o funcionamento do intestino, sedentarismo, aquele bebê que fica muito tempo ali paradinho, excesso de açúcar, além de causar gases, diminui as bactérias do bem, tá? Excesso de sódio, a gente acha que não, mas o excesso de sal ele também vai diminuir essas bactérias do bem, além de puxar a água do intestino, causando um ressecamento ali, tá? Também vamos ter excesso de industrializados, que é pobre em fibras, né? A gente já sabe que industrializado não tem fibras, gorduras ruins, sal e açúcar, que a gente já pontuou aqui, tá? Isso numa condição normal. Se o seu filhote, em algum momento, já teve alguma questão de histórico de intestino preso prévio, gente, eu quero sempre sinalizar isso pra vocês, tá? Não interessa que o profissional falou que é normal, tá? A gente não precisa ficar refém deste profissional pra sempre. Se você tá na dúvida, o seu bebê está sofrendo, gente, busquem a avaliação do gastropediatra. A gente precisa entender a causa, tá? Intestino que não funciona não é normal, tá longe de ser normal. É super importante entender, porque às vezes precisa verificar outras coisas. Na introdução alimentar, pode passar por uma adaptação? Pode, mas a gente também precisa considerar se isso está se estendendo demais, porque o intestino ele vai sim precisar aprender a fazer uma nova função, lembrando que o leite materno ou a fórmula são líquidos, então exige um trabalho diferente para que o intestino compreenda a fazer essa nova função dos sólidos, tá?
mas a gente também vai observar se está passando muito deste prazo e não está dentro de uma normalidade. O que você precisa observar, né, no cocô do seu bebê? Detetive de cocô, né, gente? Pega aquela lupa lá e fica olhando se tá tudo certinho. Cor, tá? Frequência, se teve uma alteração muito grande, se tem esforço, desconforto, gases e um odor muito acentuado. Nessas condições, super importante você levar isso para o seu pediatra para fazer essa avaliação, tá? E também gosto de falar, a gente tem uma mania aqui no Brasil de ser farmacinha, né? A gente fica automedicando e o uso de laxante é sempre com indicação do pediatra ou do gastropediatra, com data para entrar e data para sair. A gente não pode fazer uso contínuo. Por quê? Isso não vai ensinar o intestino do seu bebê a trabalhar. Isso diminui o peristaltismo normal, que são os movimentos que o intestino faz para o cocô sair, tá? Além disso, o uso de laxante diminui a absorção de nutrientes. E essa fase dos 1000 dias é totalmente sobre nutrição, tá? Além disso, esses nutrientes são importantíssimos para a imunidade, para crescimento e desenvolvimento e para que o seu filhote tenha energia para brincar e estudar, tá? Uma dependência do laxante para fazer cocô não é normal. A gente tem que fazer cocô naturalmente, né? Todos os dias ou dentro de uma frequência, mas sem esforço, né? Uma vez a cada 2 dias, mas sem esforço, com uma consistência de cocô bonito, né? E aí a gente não pode ficar refém do uso de laxante, tá bom? Então, super importante que vocês saibam disso. Essa conta do intestino que foi negligenciado, que foi considerado normal e que a criança não conseguia fazer cocô, vem lá na frente na fase do desfraude, porque o seu filho ele cria uma memória de dor, tá? E aí ele acaba não fazendo porque ele descobre o controle de esfíncter, né? Que é o famoso segurar lá o cocô, e às vezes ele tá brincando e aí ele vai voltar a ter o intestino preso, tá? Então, super importante cuidar de toda essa trajetória do intestino do seu filhote. Alimentos que prendem e soltam. Por que eu não gosto dessas listas que circulam aí nas redes sociais e nos grupos maternos? Primeiro ponto, mamãe, é que não considera a individualidade do seu filhote. E essa é uma realidade que eu tenho diária na minha prática de atendimento. Em geral, o mamão ele solta, mas eu tenho bebês que consomem mamão e o intestino prende. Então essas listas, elas são, em geral, são genéricas, porém não consideram a individualidade. E aí entra a sua observação. Como eu também tenho bebês que consomem goiaba e o intestino prende. Solta, perdão. E aí a gente não considera toda a individualidade da criança. Por isso que essas listas de alimentos que prendem e soltam, é legal saber? Mas para situações pontuais de uma diarreia e o intestino prendeu. O outro ponto é que não considera erros alimentares. Então, de repente, você tá lá dando alimentos que prendem e soltam, mas não tem variedade na alimentação, né? Tem excesso de cálcio, às vezes da fórmula que está sendo dada em livre demanda e não é para ser assim. Às vezes tem excesso de leite, às vezes tem falta de água, às vezes tem falta de fibras e muitas vezes é falta de variedade mesmo. Não tem todos os grupos alimentares. Então essas listas não consideram nada disso. Então é perigoso você colocar o intestino do teu bebê refém de uma lista de alimentos que prendem e alimentos que soltam sem considerar a individualidade. O outro ponto também é que, se apegando com essa lista, você não investiga outros fatores, como alergias, doenças, intolerâncias, tá? Às vezes alguma questão anatômica do intestino que precisa ser investigada. E acaba acontecendo aquela restrição que é totalmente desnecessária. Então, às vezes, o intestino do teu bebê anda ali mais preso e aí você começa só a dar alimentos que soltam e você tá privando o seu bebê de ter contato com outros alimentos, como macarrão, batata, arroz, né, mandioca. Então, super importante a gente ter cuidado com essas listas. Entra aquela questão também da água de ameixa, que eu sempre falo que é um efeito mais placebo, mas existem alimentos com potencial superior, tá?
E a gente também não pode ficar refém disso. Inclusive, hoje, mais tarde, vai ter um post falando sobre isso, mas eu gostaria de te passar aqui alguns alimentos que nem sempre estão nessa lista, são fora do convencional e a gente esquece. A gente fica muito preso no mamão e na ameixa, né? Mas a gente tem outros alimentos que são incríveis para o funcionamento do intestino. Informação de ouro, tá? Vale milhões aqui. Kiwi amarelo, mais conhecido como kiwi gold. Foi feito um estudo em 2019, que inclusive ele tem poder superior de fibras até de farmácia, tá? Quiabo, figo, frutas vermelhas, porque em pequenas quantidades fornece uma boa quantidade de fibras e de água. Abacate, tem gordura boa. Pasta de amendoim sem açúcar para menores de 2 anos, sem sal e sem açúcar para menores de 2 anos, mas é uma gordura boa. Azeite, chicória, batata Yacon, porque tem inulina, feijões, que muitas vezes são restritos nessa fase por conta do desconforto, verduras, né? Muitos pais têm medo de oferecer verdura para os bebês, mas é uma das coisas que mais contribui para a formação ali do cocô. E chia, tá? Esses são alguns dos alimentos que eu gosto de utilizar com as minhas clientes, mas eu avalio outros fatores também nos atendimentos, tá? E hoje era este recado que eu gostaria de dar para vocês. Lembrar sempre que a gente não pode ficar na tentativa e erro, não pode ficar só nas dicas, atalhos e milagres. A gente às vezes fica com aquela sensação que a gente tá fazendo tudo errado, mas se você tá se sentindo assim, é porque você está precisando de apoio. A única coisa que você precisa ter durante todo esse caminho da jornada da alimentação do seu filho é segurança, tá? E às vezes você precisa só dar um start, você precisa saber os próximos passos na alimentação do seu filho, saber o que muda de acordo com cada fase, e por isso hoje eu quero te fazer um convite para dar um primeiro start na alimentação do seu filhote, resgatar aquela meta do começo do ano, porque o ano já está acabando, estamos no finalzinho do ano, então para você dar esse primeiro passo nos próximos 94 dias, quero te convidar para vir para o clube Comendo o Arco-Íris. Se você quiser mais informações, eu te passo no direct, mas uma das grandes vantagens de estar no clube é porque lá serão situações diárias com dicas curtas, tempo de mãe é precioso, não é intuito ter aulas grandes, mas, por exemplo, lá já tem aula de como montar a lancheira do seu filhote, vão ter aulas diversas, e fora a participação de outras mães que estão na mesma situação que você muitas vezes, e a gente sabe que esse empoderamento materno de uma mãe dando força para outra, por isso temos tantos grupos maternos, grupos de WhatsApp com outras mães, e isso acaba ajudando a gente a se sentir mais encorajada a fazer o correto, tá? Também tem aquela ajuda para organização, criatividades com várias receitas para você não se perder. Uma das maiores dificuldades das mães é com organização, planejamento e fazer receitinhas. Muita gente hoje não sabe cozinhar e lá eu ensino para você o passo a passo de várias receitas com cardápio da mamãe prática. Além de você ter apoio e segurança, porque você consegue tirar dúvidas na plataforma. Você quer fazer parte do Clube Comendo Arco-Íris? Me manda um direct que eu te mando mais informações. Vai ser um prazer ter você por lá, tá? Além do que, essa aula aqui vai subir pra lá. Gabriela, você quer dar oi? Quer dar tchau, aliás? Tchau. Quer dar tchau? Fala assim, tem que fazer cocô bonito? Sim. Como é que faz cocô bonito? Marrom. É marrom? Mas o que tem que comer pra fazer o cocô bonito? Feijões. Feijões, muito bem. E tem que tomar água pra quê? Fica branquinho. O xixi vai ficar clarinho? Fica branquinho. Xixi fica branquinho, é? Dá tchau pras pessoas. Fala tchau. Tchau. Fala até a próxima. Até a próxima. Gente, muito obrigada por ter você aqui e espero te ver lá no clube, tá? Quero te ajudar aí até o final do ano e vamos juntas. Espero que você que esteja assistindo essa live depois também tenha gostado. Um beijo, tchau, tchau!